Olá, caros participantes do 4º Congresso Tocantinense de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Meu nome é Márcio Ramatiz Lima dos Santos, eu sou professor do Instituto Federal Goiano Campus Ceres, no estado de Goiás, e eu vou falar para vocês um pouco sobre os insetos comestíveis, né? A antropoentomofagia, uma alternativa sustentável à segurança alimentar e nutricional. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que a organização do evento fez. Me senti muito honrado de poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. E para mim é uma satisfação muito grande ver que há interesse nessa área, né, por parte dos novos alunos que atuam na área de ciência e tecnologia de alimentos. Antes de nós começarmos, nós precisamos trabalhar alguns conceitos. Entomofagia, basicamente, é o ato de comer insetos. Isso vale tanto para humanos quanto para animais, ou qualquer outro ser que se alimente deles. Quando você se refere ao ato de consumir insetos para alimentação especificamente humana, nós usamos o termo antropoentomofagia. Isso é interessante porque o início da criação de insetos comestíveis se deu para atender à demanda de criadores de aves e de outros animais. Bem, todo mundo estudou em biologia e sabe que insetos, né, é uma grande ordem de animais que tem como característica apresentarem 3 pares de patas. Então, todo o ser que apresenta 3 pares de pata é classificado como um inseto. Qualquer coisa, por exemplo, com 4 pares de pata é chamado de aracnídeo, que é um segundo grupo. E todos eles fazem parte dos artrópodes. Nós já nos alimentamos de artrópodes como camarões, siris, caranguejos, lagostas, lagostins e etc. Então, é importante a gente considerar esses 2 pontos inicialmente. Bem, quando a gente fala em antropoentomofagia, ou no ato de comer insetos, muitas pessoas viram a cara, começam a fazer expressão de nojo, mas se a gente for dar uma olhada ao redor do mundo, o que se come pelo mundo afora, nós vamos ter algumas surpresas, algumas não tão agradáveis, ok? Então, por exemplo, vamos começar do mais básicozinho. Os pés de frango, na Ásia Oriental, no Caribe, na América do Sul e na África, no sul da África, o consumo de pé de galinha é muito comum mesmo, né? Aqui no Brasil, no interior, o pessoal separa os pés de galinha para fazer canja, e atualmente o Brasil exporta cerca de 200 milhões de dólares de pé de frango para a China. A China é um grande consumidor porque eles têm uma sopa tradicional feita com pé de frango. Mas muitas pessoas podem olhar para o pé do frango e sentir nojo, né? Nós temos aqui na Escócia o haggis, que basicamente parece com um chouriço feito aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos o chouriço preto e o chouriço branco, um que leva sangue e um que é sem o sangue, mas é feito com todos os miúdos do porco embutidos no intestino. E no caso do haggis, ele é feito com os miúdos da ovelha, né? No caso coração, fígado e os pulmões. Ele é temperado, moído, cozido e embutido dentro das tripas e servido dessa maneira aqui. A apresentação do prato é muito bonita. Bem, a tripa, pelo mundo inteiro, é consumida, né? Ou seja, o bucho de ruminantes, mas principalmente no Brasil, o bucho bovino, né? A gente chama aqui de dobradinha, no norte do país chama de panelada. É um alimento muito forte, de difícil digestão, então assim, ele dá uma sensação de saciedade por muito tempo, e é rico em proteína também. Mas muitas pessoas também não se apetecem de consumir a dobradinha. No Oriente Médio, na Europa Oriental e na Turquia, nós temos aqui basicamente o kash, que são cabeças de ovelhas ou de carneiros ou de cabritos, que são cozidos na forma de sopa, e aí eles servem as línguas e os olhos como aperitivo, né? Esse prato também, para nós, parece que moramos no Brasil, comer a cabeça do animal parece um negócio meio não tão saboroso, mas em alguns países isso passa a ser um prato bem apreciado.
No Japão, os olhos do atum são muito apreciados, inclusive é uma das iguarias mais caras que se tem, né? Para nós ocidentais, a gente pensar que a pessoa vai comer olho de algum animal já parece coisa de desafio, né? Do impossível lá, nos sem limites. Na África, América, Ásia e Europa, nós temos uma salsicha feita de sangue, basicamente parecido com o nosso chouriço, mas que é chamado de black pudding, né? Os miúdos do animal, seja de cabrito, seja de bovino, ele é triturado, temperado e embutido, né, numa tripa e depois cozido e servido de diversas formas. O black pudding é muito apreciado, então, é considerado um prato forte, e eles servem com feijão levemente adocicado. Esse aqui é um dos pratos mais estranhos que existe, né? Na Islândia, o harkal é basicamente a carne do tubarão islandês, e ele é, vamos dizer assim, tóxico, um pouco tóxico, porque ele apresenta altos teores de ácido úrico, e quando a pessoa consome essa carne sem o devido tratamento, sem o devido cozimento, ou esse processo que eles fazem para a produção do harkal, que é enterrar a carne do tubarão na lama congelada, e ele sofre um início de putrefação. Esse processo de putrefação retira o ácido úrico quase todo. Sim? É um alimento muito forte, mesmo depois de ele preparado, ele continua com um sabor e um cheiro muito forte de amoníaco. Então, eles recomendam até que a pessoa coma pequenos pedacinhos com o nariz tampado para poder não vomitar. Mas é um prato muito apreciado e é uma das formas que eles têm de conservar a carne nos períodos longos do inverno islandês, né? O ovo milenar, né, consumido na China, também chamado de ovo glacial, você enterra os ovos de ganso ou de cisne na lama, né? Os minerais da lama penetram pela casca do ovo e fazem com que a clara fique com essa aparência cristalina, como se fosse o âmbar, e a maior parte dos minerais vão para a gema, que é onde ela adquire essa cor acinzentada. Inicia-se também um processo de putrefação. Como é um alimento muito raro, ele era considerado uma alimentação exclusiva para pessoas importantes, nobres. No Alasca, vocês sabem que no Alasca o período de inverno é bem prolongado, então na época da reprodução dos salmões, eles capturam o salmão, enterram as cabeças na lama congelada, né, e ele começa a fazer um processo de putrefação que acaba conservando essa carne por período de inverno, depois é só ir lá desenterrar e consumir. Chama de stink heads, que a tradução literal seria cabeças fedidas, né, porque o cheiro não fica muito agradável. No Japão também é consumido fugu, né, que é basicamente um peixe venenoso, que é o baiacu. Cerca de 2.000 pessoas morrem todos os anos no Japão pelo consumo desse peixe, e apesar de todo o perigo que está envolvido no preparo desse alimento, ele continua sendo muito apreciado. Outros alimentos podem nos fazer torcer o nariz, como é o caso dos fetos de rato, que são consumidos como tiragosto na Coreia, né? Então, eles pegam os filhotinhos de rato, os fetinhos, colocam na salmoura como se fosse palmito, e ele é servido como tira-gosto acompanhando bebidas. Os crocodilos e os jacarés, né? Crocodilos e os alligators. Austrália, Sudeste da Ásia, América do Sul e na África é muito apreciado. Aqui no Brasil, Mato Grosso, Goiás, se consome bastante carne de jacaré. É uma carne relativamente saborosa, muito nutritiva, baixo teor de gordura, assim, tem bastante vantagem, além do o preço do couro, que alcança ótimos preços no mercado de acessórios. Uma das formas de alimentação mais estranha para nós ocidentais é o que acontece na China, no Festival do Solstício de Verão, em Guanxi, na China. Todos os anos, marcando a passagem do solstício de verão, cerca de 50.000 cachorros são abatidos, né, todos os anos, cerca de 30.000 gatos e mais de 100.000 ratos. Para nós parece estranho, né, que as pessoas criem cachorros para se alimentarem, mas a China tem quase 2 bilhões de habitantes e criar gado para alimentar toda essa população não é sustentável. Então, eles acharam outras formas de
encontrar o fornecimento de proteína de forma barata e rápida, porque são animais que se reproduzem muito rápido, tem um baixo custo de criação, apesar de todos as manifestações contra internacionalmente esse festival, ele continua acontecendo. Ele só não aconteceu em 2020 por conta da pandemia. Bem, como alternativa, nós temos os insetos, né, que são uma das classes de animais mais espalhadas por todo o planeta, se reproduzem muito rápido, consomem muito pouco dos recursos e são fáceis de criar. Então, por que comer insetos? Essas imagens eu coloquei aqui exatamente para chocar, mas a intenção na ciência e tecnologia de alimentos não é fazer com que a pessoa coma o inseto inteiro, é que a gente desfaça a proteína do inseto de forma que ela faça parte da nossa alimentação sem que a pessoa tenha nojo ou asco, né? Nós temos um exemplo aqui, né, do desenho do Rei Leão, onde o Pumba e o Timão encontram o Simba, e basicamente um animal carnívoro igual o leão, né, tem que se alimentar, aprende a se alimentar de insetos. E aí a frase viscoso mais gostoso, ele começa a se alimentar dos insetos e se torna um leão grande, vigoroso, né, que depois vai se tornar rei. Lembrando que, na época das cavernas, o ser humano se alimentava de insetos. Insetos faziam parte de 80% da nossa alimentação, porque a caça era uma coisa mais rara para o ser humano na época do Homem das Cavernas, né? Então, assim, coletar frutas e raízes e comer insetos era basicamente a nossa alimentação. Nossa proteína vinha basicamente disso. Era pobre em proteína porque a quantidade era muito pequena, tinha que comer muitos insetos para satisfazer o ser humano. Antes que você comece a questionar, nossa, mas comer insetos, nós temos aqui o que a legislação brasileira determina, né, preconiza, no caso da Anvisa, que na RDC 14 de 2014, ela coloca os limites máximos, né, de insetos ou partes de inseto, ou mesmo de pelos de roedores, que podem estar presentes em alguns alimentos. Então, nós temos aqui chocolates e produtos achocolatados, cerca de 10 fragmentos de inseto a cada 100 gramas, ou um fragmento de pelo de roedor a cada 100 gramas. Canela em pó, um fragmento de pelo de roedor a cada 50 gramas. Farinha de trigo, 75 fragmentos de inseto em 50 gramas. Tá? Vocês observem que em 100 gramas seriam 150 fragmentos. Mas por que tanto? É porque grãos estão geralmente associados com o desenvolvimento de insetos. Então, é muito difícil você separar os insetos do grão na hora que você vai processar. Aí, moe tudo junto. Geleias de fruta, é admitido o máximo de 25 fragmentos de inseto em cada 100 gramas. O café torrado e moído, 60 fragmentos de inseto em 25 gramas. Vocês observam que se nós multiplicarmos por 4, vai dar 240 fragmentos por cada 100 gramas. É bastante. Ketchup ou molho de tomate, um fragmento de pelo de roedor em 100 gramas. Não estabelece insetos aqui, porque quem já viu descarregar um caminhão de tomate numa fábrica de ketchup, sabe que é impossível você separar a parte de insetos que está chegando junto com os tomates. Então, assim, eles nem fazem mais contagem. Agora, em relação a roedores, sim. No chá de menta ou hortelã, 300 fragmentos de inseto em cada 25 gramas, ou 5 insetos inteiros mortos. Então, vocês observam que a própria legislação estabelece que, de alguma maneira, né, é seguro o consumo de insetos na alimentação devido a algumas características dos produtos. Bem, mas uma das coisas que nos forçam ou nos motivam a pesquisar o consumo de insetos na alimentação humana é o crescimento populacional mundial. Vocês observem aqui, ó, que no ano 1, né, da era cristã, haviam cerca de 300 mil pessoas no mundo. 1000 anos depois, 310 mil. Ó, um milênio. Depois, com o desenvolvimento das tecnologias e a melhoria da ciência e tudo mais, 800 anos depois, era quase 1 bilhão, triplicou no milênio seguinte. Nos próximos 100 anos, entre 1800 e 1900, ela pulou de quase 980 milhões de habitantes para 1,26 bilhão. E aí começa uma escalada sem precedentes
até o ano 2000, quando nós atingimos a marca de 6 bilhões. Olha, o ano 2000 são 2 milênios após o ano inicial da contagem, né, que haviam 300 mil. Em 2011, nós atingimos os 7 bilhões de habitantes, e em 2050 a previsão é de 9,5 bilhões de habitantes. Esse crescimento populacional faz com que haja uma pressão muito grande para a produção de alimentos. E o nosso modelo atual para fornecimento de proteína, ele não atende essa demanda. Eu tenho aqui 2 gráficos que eu peguei do worldmatters.info, que é um site que mede o crescimento da população mundial online. Todos os dias você entra lá, esses números ficam mudando. Então, vocês observem que em maio do ano passado eu dei uma palestra para a UFG e eu tinha pego os dados do ano passado, em plena pandemia. Maio de 2020 foi plena pandemia. E vocês observem, eu peguei ontem, né, dia 9/10, esses dados aqui, e vocês observam um ligeiro aumento. Mas a gente tem que observar o seguinte, o número de nascimentos e o número de mortes. Okay? Existe uma diferença de cerca de 128 mil pessoas a mais só para o dia 9. Então, nós temos mais de 100 mil pessoas todos os dias, né, chegando a esse mundo e vai consumir os recursos do planeta. E a gente precisa atender essa população. Tá? Um outro motivo que nos impele as pesquisas de alternativas para a fonte proteica é a fome. Infelizmente, nós estamos no século XXI e a fome se faz presente em uma boa parte dos países subdesenvolvidos, né? Mesmo nos países desenvolvidos, existem parcelas da população que não têm acesso à proteína. Essa semana, vocês veem essa foto aqui, ó, no Mato Grosso, apareceu a fila do osso, né, que chocou todo mundo, as pessoas fazendo fila toda segunda, quarta e sexta na frente de um açougue em Mato Grosso para pegar os ossos que seriam descartados para a graxaria. Isso parece um contrassenso, porque o Mato Grosso é o maior produtor de proteína do Brasil, onde se tem as maiores criações de gado e produção de grãos para alimentação animal, e você tem uma boa parte da parcela da população que não tem acesso a essa proteína. Okay? E isso nos faz pensar realmente, estamos fazendo alguma coisa errada. Okay? Mas, se nem o crescimento populacional e nem a fome justificou até agora por que eu deveria mudar os meus hábitos alimentares, vamos passar para a parte prática e técnica. Por exemplo, eu tenho 10 quilos de ração, tá, de grãos. Eu produzi grãos, inclusive o Brasil, um dos maiores produtores de soja, de milho, e essa soja e esse milho não é para alimentação humana, é para alimentação de animais, né? Só que quando você olha o nosso modelo de produção proteica, nós temos aqui um bovino. 10 quilos de ração que ele consome produz 1 quilo de carne. O suíno é um pouco mais eficiente. Então, assim, para cada 10 quilos de ração que o suíno consome, ele produz 3 quilos de carne. O frango produz 5 quilos para cada 10 quilos de ração consumida. E quando você pega, por exemplo, o grilo, o gafanhoto e os insetos, em média, para cada 10 quilos de ração que ele consumir, ele vai produzir 9 quilos de proteína. É totalmente, tipo assim, nonsense a gente continuar pensando no modal de produção de proteína não sustentável. Aqui nós temos de novo uma comparação indicando o quanto que é mais eficiente. Então, os 10 quilos produzem 9 quilos de proteína de insetos e os 10 quilos de ração produzem apenas 1 quilo de carne bovina. Quando você vai para a composição, nós temos, por exemplo, o gafanhoto, da parte dele, da proteína, do corpo dele, 72% é proteína, 16% é gordura e 12% carboidratos, sendo que ele tem 96 quilocalorias por porção. Okay? Então, assim, muita proteína, pouca gordura. Quando nós vimos para carne bovina, nós temos o quê? Carne bovina moída. 52% é proteína e 48% gordura. Por isso que o teor calórico é de 285 quilocalorias por porção.
Daí você vê que a composição dos insetos, ele fornece muito mais proteínas, e essas proteínas são biodisponíveis, ou seja, quando você consome, eles são prontamente absorvidos. Uma outra, para reforçar aqui a quantidade de proteína, vocês observam o seguinte: o percevejo, aquele percevejinho verde, né? Ele tem 68% de proteína. A mosca doméstica, 61%. O gafanhoto, 52% de proteína. Quando você passa para os nossos processos de produção, os nossos animais, né, que são nossas fontes proteicas, nós observamos que eles estão na média de 23, 25, né? 24 para o suíno, 24 para o bovino, 23 para frango. Então, o nosso inseto que tem menos concentração de proteína, que é o gafanhoto, tem mais que o dobro, né, desse nosso modelo de fornecimento de proteína. E isso também já é uma outra justificativa, ou seja, você consegue muito mais proteína usando de forma racional o alimento que você produziu de ração para alimentar esse animal. Mas se até agora a fome, o crescimento populacional e a eficiência dos insetos não te convenceram, eu vou dar mais um efeito aqui. Nós estamos com uma crise global, né, de aquecimento global, e a gente precisa tomar uma postura agora, nesse momento, para mudar essa forma de exploração alimentar. Então, por exemplo, em relação ao meio ambiente, os benefícios de se criar grilos, por exemplo, para alimentação. Aqui nós temos quanto que os insetos são benéficos para o meio ambiente. Em termos de alimento, tá? Os grilos, por exemplo, eles precisam de muito menos alimento do que qualquer fonte de proteína animal que a gente tem atualmente no nosso modelo de produção. Por exemplo, a cada quilo de alimento consumido, a vaca vai precisar de 10 mil gramas, o porco 5 mil gramas, a galinha 2.500 gramas e o grilo apenas 1.700 gramas. Isso em relação à eficiência de absorção do alimento que ele está comendo e retornando isso em proteína para nós. Mas um outro fator muito importante é o consumo de água, né? Desde o início da produção até chegar no consumidor, qual a quantidade de água que gasta nesse processo. Então, por exemplo, os grilos, né, eles requerem muito menos água do que qualquer animal e podem crescer mesmo em ambientes secos, de secura. Tá? Então, aqui, as necessidades de água por quilo de carne, de bife, 2.500 galões. Um galão é quase 4 litros, são quase 4 litros, né? São 3,6 litros. Então, vocês observem que o volume de água gasto para produzir 1 quilo de carne bovina é gigantesco. Para a carne suína, são 800 galões, né, que dá cerca de 3.200 litros por quilo. Frango, 567 galões, e para produzir 1 quilo de proteína de grilo, eu vou precisar apenas de 1 galão, ou seja, 3,6 litros. Vocês observem que eu saio de uma monstruosidade de volume de água gasto para produzir 1 quilo de proteína bovina para apenas 1 galão, menos de 4 litros, para produzir 1 quilo da mesma proteína que alimenta o ser humano da mesma maneira. Então, nós já temos alguns argumentos, né, para você começar a pensar na mudança de hábito alimentar. Bem, vamos continuar na parte ambiental. Os gases de efeito estufa, né, que são muito prejudiciais ao meio ambiente, e nós estamos vivendo agora uma crise mundial, né, invernos cada vez mais frios, verões cada vez mais quentes, e furacões cada vez mais fortes, vendavais e tudo mais. Bem, os grilos produzem significativamente muito menos gases de efeito estufa do que as nossas fontes de proteína animal normais, né? Somente os insetos, os únicos insetos que produzem metano após o processo de digestão deles são as baratas, os cupins e os escaravelhos, né? Que são aqueles besouros pretos. Então, tipo assim, de toda a ordem de insetos, apenas 3 espécies produzem metano, tá? Em quantidade bem pequena também. Mas vamos pegar aqui. Produção de gases de efeito estufa por quilo de carne.
2.850 gramas. Então, cada quilo de carne bovina produzida emite 2.850 gramas de gases de efeito estufa, basicamente metano. O suíno produz menos a metade desse valor, 1.130 gramas. O frango, 300 gramas. E o grilo produz 1 grama de gás de efeito estufa para cada quilo de proteína. Vocês observem que é quase 2.900 vezes menos. Tá? Mas vamos lá. O gás de efeito estufa já é um outro fator importante para nós. Mas vamos para o bem-estar animal, né? Que nós temos uma preocupação de criar os animais de forma mais correta, ter um abate humanizado. Bem, os grilos, de maneira geral, não se importam de viver altamente adensados, porque isso é da natureza deles. Eles se juntarem em colônias grandes, amontoados em locais escuros e úmidos. Okay? E eles podem ser, então, congelados, refrigerados, que põe eles num estado de dormência, que é chamado de apausa. Então, eles são colocados em congelamento profundo, que acaba sendo um abate humanizado. Então, assim, você refrigera eles para eles entrarem na fase de apausa e depois coloca no freezer, que é para matar o animal. Então, assim, o inseto não vai sofrer. No caso do espaço requerido por quilo de proteína produzida. Espaço é uma coisa, o nosso planeta é limitado, então, assim, se a população está crescendo, ela está tomando espaço. Se você pega esse espaço e divide com animais, você está reduzindo espaço para humanos. Então, vamos lá. Para cada quilo de carne bovina, eu preciso de 200 metros quadrados. Em suíno, 50 metros quadrados para cada quilo de carne suína. Frango, 45 metros quadrados. E para grilos, eu preciso só de 15 metros quadrados para produzir 1 quilo. Vocês observem que a redução de mais de 10 vezes a área necessária para produzir o mesmo quilo de proteína. Okay? Quando comparado, por exemplo, com os frangos, gado e porcos, os grilos têm muito menos risco de passar qualquer doença para os humanos. Tá? Nós temos uns exemplos claros aí da vaca louca, aftosa, peste suína, peste aviária, né? A febre suína, a febre aviária, essas doenças que passam para humanos, né? E que são devido ao sistema de criação adensado que a gente põe os animais, né, em galpões e naquela criação bem que não atende muito bem o sistema de bem-estar animal. E os grilos já não têm esse problema. Bem, nós já justificamos, demos algumas motivos, né? Porque tanto ambientalmente, quanto socialmente, quanto tecnicamente, quanto economicamente, por que nós deveríamos começar a mudar o nosso modal de consumo de proteína? Mas como consumir os insetos? Eu, basicamente, já tenho quase 10 anos que eu estou pesquisando a antropoentomofagia, e uma das coisas que chocam até hoje é você ver um alimento, um inseto por cima da comida, né? Isso choca e, ao mesmo tempo, desperta uma curiosidade. Mas eu não recomendo esse tipo de abordagem, tá? Depois, mais para frente, a gente vai falar. A maneira mais usual, eu acho que a abordagem que nós temos que começar a trabalhar são as farinhas. Então, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá e na Ásia já são comercializados vários tipos de farinha de inseto, né? Então, por exemplo, só de grilo nós temos o grilo preto, o grilo marrom e o grilo amarelo, que dão farinhas totalmente diferentes, né, em termos de cor, mas que em termos proteicos eles são bem similares. A farinha de gafanhoto, tá? Os gafanhotos se reproduzem muito rápido, então, assim, é uma forma de você produzir essa proteína muito rápida. E nós temos aqui as larvas do bicho da seda, que dá uma farinha também muito nutritiva. Existem alguns produtos do mercado, né, que são vendidos como tira-gosto. Aqui nós temos os tenébrios, sabor barbecue, sabor cheddar e sal marinho. Esses insetos, eu já experimentei eles têm um sabor bem interessante mesmo. Se for saborizado, então, disfarça um pouco o sabor do inseto, que algumas pessoas podem achar um pouco enjoativo.
Ainda como consumir, nós recomendamos a incorporação dessas farinhas em vários produtos de panificação, de biscoitos, de bolos, sabe? Massas de macarrão, por exemplo, né? E são, assim, diversas as aplicações. Aqui nós temos um produto que é vendido muito na Europa como tira-gosto, né? Ele já vem temperadinho e você coloca como se fossem aqueles salgadinhos, né? Cheetos, essas coisas assim, ok? Esse bolo aqui é o tipo de bolo que toda vez que tem um evento de antropoentomofagia, que o pessoal está falando, eles colocam que é para dar um tranco nas pessoas, né? Então, eles colocam as baratas de Madagascar, que elas são super saborosas também, tá? Colocam uns tenebros por cima, com uns grilos e a cobertura de chocolate, tá? Muitas pessoas vão sentir asco, mas alguns sentirão a curiosidade e irão experimentar. E realmente o sabor não é ruim, tá, gente? A criação dos insetos é uma outra justificativa. Por quê? Você precisa de pouco espaço, pouca água, pouca energia e pouco alimento para produzir 1 quilo de proteína que é altamente biodisponível, que tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa para a sua sobrevivência. Então, assim, pode ser desde pequenas gaiolas ou caixas, né, que é onde você coloca a ração do animal, aqui na forma de barras, né, que é passada para os animais, a alimentação. Os espaços são sempre pequenos. Aqui, um criador de grilos nas Filipinas, né? Esse aqui não é para alimentação humana, esse aqui é para alimentação animal. Nós vamos ver que nos Estados Unidos eles estabeleceram o seguinte: não está na legislação que o produto de inseto em si, mas fala que qualquer alimento que se atender às boas práticas de fabricação e for considerado um alimento GRAS, ele pode ser comercializado. Basta solicitar a autorização. Okay? Então, vocês observem que a criação dos animais de insetos para alimentação é basicamente uma estrutura bem rústica. Tá? Essas caixas aqui, ó, são caixas de ovos, que os animais se escondem no escuro e a ração é colocada por cima. Vocês observam que é bem pouco, né? Tem ração aqui e tem um pouco de alimento que fornece água. Aí nós partimos para um outro nível. Na Europa, essa empresa aqui é uma bug farm, chama Creka Foods. A Creka já tem 40 anos que ela trabalha no mercado com produção de insetos. Inicialmente, ela produzia para criadores de animais, né, de aves e anfíbios, répteis, essas coisas. E agora ela se especializou na produção de insetos para alimentação humana. A sede dela é localizada na Bélgica, mas ela tem fábricas na Holanda e na França. Ela é um dos maiores produtores mundiais. Ela tem vários produtos, muito daquelas embalagens que eu mostrei lá são produtos derivados das fazendas dele. E as fazendas são altamente tecnificadas, né? Vocês observam pela estrutura, sistema de alta higienização, e isso é um dos requisitos, né? Quando você vai produzir alimentos para seres humanos, você tem que ter cuidado com as boas práticas de fabricação e as boas práticas de criação também, para garantir que esse inseto não tenha nenhum tipo de doença que possa passar para o ser humano. Mas nem tudo são só vantagens ou só essa panaceia, essa utopia de que nossa, vamos salvar o mundo, vamos acabar com a fome do mundo. Bem, existem desvantagens na criação de insetos, na entomofagia? Sim. Primeiro deles, que eu acho que é importantíssimo, as pessoas que têm alergia a crustáceos, né, como a composição do exoesqueleto dos insetos tem a mesma composição de crustáceos como camarão, siri, caranguejo, lagosta, as pessoas que têm intolerância ou alergia a esses alimentos marinhos provavelmente irão apresentar a mesma reação para os alimentos com derivados de inseto, ok? Uma outra desvantagem é o preço, né? Vocês observem aqui, ó, 12,75 euros por 100 gramas de farinha dessa mealworm, é o bichinho do trigo lá, a larva do trigo, que é basicamente o tenébrio. Tá? Por quê?
Gente, para produzir 100 gramas, você precisa de 10 quilos de tenebro. Tá? Essa farinha de precisa de 10 quilos. Então, tipo assim, aqui dá quase R$ 80 no preço, no câmbio de hoje, por 100 gramas. Então, por que que o preço é alto? Existe uma teoria de administração, né, que é a lei da oferta e da procura, da demanda. Nós estamos na produção de proteína de inseto nesse patamar aqui. Então, ou seja, a oferta está baixa e o preço ainda está muito alto. Quando eles se encontrarem aqui, nós teremos o preço de equilíbrio. Conforme for a produção, as pessoas forem se interessando em consumir, procurar, e as bug farms começarem a produzir e entregar isso no mercado, a tendência total é que o preço caia, tá? Naturalmente. Mas ainda isso é uma desvantagem para nós, porque a oferta está pequena e a demanda está alta ainda, e o preço se mantém lá em cima, ok? Mas eu espero que na próxima década, principalmente com os incentivos que a FAO, né, que é o órgão para a alimentação da ONU, ela tem investido US$ 150 milhões todos os anos nas pesquisas para o uso dos insetos na alimentação humana, pensando nos países em desenvolvimento e nos países pobres. Tá? A outra desvantagem muito grande da entomofagia é o preconceito, tá? A fobia, o nojo e o asco. Tá? Eu participei de um evento na USP, Semana Temática de Biologia da USP, em 2018, e teve uma oficina sobre entomofagia de uma professora lá da Unicamp, e ela levou para a gente tal, e eu peguei uns grilos com chocolate e levei para umas amigas minhas que estavam fazendo também, são biólogas, estavam em outros minicursos. Elas resolveram experimentar, mas quase vomitaram. Tá? Essa é uma coisa bem interessante, porque mesmo a pessoa se dispondo, ainda culturalmente, ela tem que se aceitar. Okay? Por isso que a gente não recomenda fazer igual o Bear Grylls aqui, né? E comer o inseto inteiro, botar na boca com ele mexendo. Tá? Quem já comeu ostra na praia sabe mais ou menos a sensação que é. Bem, algumas publicações e referências que a gente tem tido. Né? No caso aqui, por exemplo, o professor Heraldo Medeiros da Costa Neto, né? Ele lançou esse livro Antropoentomofagia, Insetos na Alimentação Humana. É uma leitura básica, se você quer iniciar nesse ramo, entender alguma coisa, esse livro é muito bom também. A Antropoentomofagia e a Entomofagia, né, do Ramon Santos de Minas, também bastante interessante, tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo de falar, e ele aborda bastante, né, principalmente a parte de criação, de estabelecimento das bug farms. E aqui, em Insetos na Alimentação Humana, um guia prático de receitas. Esse aqui é interessantíssimo, porque ele te dá muitas receitas, forma de incorporar os insetos, né, como preparar, como reidratar, como desidratar, e fazendo isso de forma bem legal e usando seus dotes culinários. Eu faço uma menção honrosa aqui, né, ao professor Rossano Linazzi, do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele é professor de gastronomia e ele tem sido um grande divulgador da entomofagia, porque a gastronomia, ela não se preocupa com a parte de tecnologia alimentar, né? Ela se preocupa com a parte do alimento, como preparar o alimento, como mostrar ele bonito. Então, ele tem participado de vários programas na televisão, mostrando como preparar os pratos, como enfeitar, o quanto que isso é importante, quanto que é nutritivo, sabe? Falando das vantagens. Inclusive, ele é um dos sócios fundadores da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Inseto, e todos os anos eu tive contato com ele a primeira vez num evento que a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba, ela promove, chamado Insetos na Exalc, que é o departamento de entomologia que promove esse evento, né, mais voltado para a área geral de ciência, o uso dos insetos na tecnologia, na produção agrícola. E aí o professor Rossano sempre é convidado para mostrar uns pratos, dar umas oficinas, ensinar como preparar. E eu faço uma menção rosa a ele aqui, porque é uma pessoa que tem dado grande destaque para o consumo de insetos na alimentação humana. Quando a gente vai fazer uma busca, por exemplo, no Science Direct, e coloca insetos comestíveis, nós retornamos mais de 10.700 referências, né?
Então, existe assim, muita publicação, muita procura, e percebendo que cada vez mais a ciência está se interessando por esse tema. Né? Também no Google Acadêmico, quando você faz uma busca lá rápida por insetos comestíveis, você retorna mais de 139 mil referências, publicações, palestras, vídeos, tá? São bastante, tem bastante material explicativo, como montar uma bug farm, como criar insetos, como processar, quais as principais formas de processamento, as vantagens, desvantagens, e assim vai. Então, gente, basicamente o que eu queria passar para vocês era isso. Eu sei que o nosso tempo é curto. Eu vou deixar aqui para vocês meus contatos, né? O senhor Márcio Ramatiz dos Santos, sou aqui do Instituto Federal Goiano Campos Séries. Esse meu telefone é o WhatsApp, o meu e-mail institucional. Vocês podem entrar em contato para as dúvidas, estarei à disposição. Se vocês quiserem uma cópia dos slides, vocês podem falar com o pessoal da organização que eles me pedem, eu mando o PDF, eu não me importo, ok? Eu só peço que citem os autores, as fontes, por favor, tá? Que a gente não pode deixar de fazer isso. Muito obrigado de novo, parabéns aos organizadores, né, do 4º Congresso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade de Tocantins, da Federal de Tocantins. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.